Departamento de Ciência Política e do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Eu fui honrada com esse convite feito pela diretoria da Ampox de dar esta aula, né, hoje, e imaginei construir alguma coisa em torno de temas com os quais eu venho trabalhando há muito tempo, né, de uma forma que possa ser interessante para mais pessoas do que para aquelas que estão interessadas no mesmo tema que eu estou. Eu tenho trabalhado com temas relativos a federalismo, relações intergovernamentais, instituições políticas em sistemas federais, e imaginei trazer para vocês aqui uma discussão que eu acho que tem relação, com este tema do impacto do arranjo federativo sobre o sistema democrático, mas eu vou tratar esse tema de uma forma um pouco mais ampla e talvez, espero, mais interessante. Nas duas últimas décadas e meia, os processos de democratização, né, terminaram estendendo o raio de influência de governos constituídos a partir da competição eleitoral livre, muito além dos seus limites anteriores, que como vocês sabem, né, estavam circunscritos até então, com raríssimas exceções, aos países de alto desenvolvimento econômico do Ocidente, né, a porção norte-ocidental do mundo. O que ocorreu nos últimos 20 anos, de forma estável, foi a extensão, né, das democracias para outros territórios. Acompanhando esse espraiamento do sistema democrático para regiões menos ricas, com frequência mais desiguais do ponto de vista da distribuição de renda e mais heterogêneas do ponto de vista cultural e étnico, ganhou força na ciência política uma tradição bastante antiga, né? Aquela que afirma a importância das instituições e, mais do que isso, a importância de desenhos institucionais específicos para a estabilidade do sistema democrático, né, possibilitando que conflitos e choques de interesses ou de formas de ver o mundo, de formas de pensar o mundo, possam ser processados no leito da competição eleitoral pacífica. Então, o novo institucionalismo trouxe de volta uma tradição antiga na ciência política de se perguntar, né, o efeito do desenho institucional sobre o funcionamento do sistema político, e em especial sobre o funcionamento do sistema democrático, né? Na verdade, o neoinstitucionalismo se tornou uma orientação dominante na ciência política, como os senhores sabem, mais ou menos no momento em que a democracia se fez a forma mais frequente de organização da vida política pelo mundo afora. Eu resumo aqui o que é bem sabido de vocês. Os cientistas políticos chamam de instituições, regras, ou um conjunto de regras que circunscrevem, que pautam, que guiam a ação de agentes, sejam individuais ou coletivos. O neoinstitucionalismo afirma que, por serem também sistemas de incentivos, né, as instituições influem sobre o comportamento dos agentes, favorecem certas opções por cursos de ação, favorece o abandono de outros cursos de ação. Então, é como se as instituições, na verdade, mandassem sinais, que iluminam, de alguma forma, a escolha dos atores individuais ou coletivos. A orientação neoinstitucionalista, o paradigma neoinstitucionalista, supõe que agentes individuais ou coletivos têm objetivos, né, que são capazes de discernir e que também são capazes de agir de forma instrumental, isto é, de procurar os meios adequados para obter os fins que desejam atingir. Tudo isso é muito conhecido de vocês, eu não estou aqui para repetir o que todos aprenderam no primeiro dia de aula de ciência política na graduação.
Na verdade, o que eu quero fazer é uma outra coisa. Eu quero recuperar uma contribuição importante dada pela tradição institucionalista para a discussão de arranjos institucionais que tratam de garantir espaço às minorias, né? Eu penso que essa é uma contribuição fundamental para que nós possamos entender o jogo democrático e como o jogo democrático se estabiliza, ou pode se estabilizar, não é? Em países que são heterogêneos e desiguais, e que, onde, portanto, a proteção das minorias é um problema, e o acomodamento, a acomodação, não é, dos interesses de grupos que são minoritários é uma questão central. Eu acho que ela é especialmente central nessa quadra no qual nós vivemos e na qual nós assistimos o fortalecimento de identidades políticas fortes, assentadas na afirmação de singularidades, sejam essas singularidades étnicas, culturais ou religiosas, não é? Ou sejam elas aimaras, curdas, kosovares, islâmicas, farsis, sunitas, valons, flamengos, cristãos maronitas e por aí vai, né? Todos que acompanhamos o processo político mundial temos visto, né, o desabrochar, né, de atores políticos coletivos e construídos a partir de identidades que ora são culturais, ora são étnicas e que não se pretendem, né, a representação da humanidade em si, né, do ser humano em si, da humanidade em sua generalidade. Eu gostaria também, ao discutir, ao recuperar essa discussão sobre os arranjos institucionais que trataram de garantir direitos de minoria, avançar um pouco mais a discussão, ou confundir um pouco mais a discussão, conforme o ponto de vista do observador, para discutir as limitações da tradição institucionalista e trazer de volta, de alguma forma, o lugar de valores e atitudes para que a democracia se estabilize, ou seja, na linguagem corrente dos cientistas políticos, para que a democracia vire um equilíbrio, uma situação na qual nenhum dos atores relevantes tem interesse em uma situação, né, a qual nenhum dos atores relevantes tem interesse de alterar. Pois bem, eu vou proceder da seguinte maneira, eu vou voltar aos clássicos, porque esse era o gancho que me deram, porque eu acho que faz sentido. Voltar a alguns clássicos que pensaram a questão da proteção da minoria por meio de arranjos institucionais. A seguir, eu vou discutir uma contribuição que eu julgo importante, mais contemporânea a essa discussão, e, finalmente, eu vou especular um pouco sobre o tema de valores, atitudes e a sua importância no respeito ao direito dos outros. Vamos começar por invocar os clássicos. Ainda não, quando eu te avisar, você entra correndo. Não pode ligar já, pode deixar na primeira página. Ainda que Platão já tenha tratado na República da proteção da minoria, esse tema aparece no centro de autores que foram dando forma e sentido a essa modalidade tão recente de organização política, que primeiro foi chamada de governo representativo e depois de democracia representativa. Assim, a proteção à minoria esteve no centro das preocupações dos autores dos federalistas, né, quando trataram de organizar as instituições políticas da nova república que emergia depois das guerras de independência nos Estados Unidos em 1776. Né? Ou seja, de autores que tratavam de dar feição ao que chamaram de república representativa. Qual era o problema deles? Né? Encontrar uma fórmula institucional
que controlasse os efeitos desestabilizadores da disputa, do embate inevitável entre facções, né, típicas de qualquer sociedade humana, porque enraizados no que eles percebiam como um traço da natureza humana. Ou seja, encontrar mecanismos que evitassem os efeitos e não bloqueassem o embate entre facções e, sobretudo, encontrar mecanismos que impedissem a tirania de uma facção majoritária. Esse era o desafio central, não é, que está formulado nos escritos federalistas, está formulado, sobretudo, no capítulo 10, escrito pelo Madison. Eu não vou passar PowerPoint para vocês, mas apenas os PowerPoints das citações, que fica mais fácil para vocês acompanharem a leitura. Então, primeiro, né, já no começo do famoso capítulo 10 de Escritos Federalistas, Madison escreveu: de toda parte, se ouvem queixos de nossos concidadãos mais conscienciosos e virtuosos, partidários ao mesmo tempo da fé pública e privada e da liberdade pública e pessoal, de que nossos governos são demasiado instáveis. O bem público é desconsiderado nos conflitos entre partidos rivais e que, com muita frequência, adotam-se medidas não segundo as normas da justiça e os direitos do partido majoritário, mas pela força superior de uma maioria interessada e despótica. Essa ideia de que a maioria pode ser despótica é permanente nos textos dos federalistas e, de alguma forma, move a discussão sobre os mecanismos para incorporar, de um lado, o inevitável embate de interesses, de ideias, de posições que ocorre em qualquer sociedade livre. E, ao mesmo tempo, impedir que, nesse processo, uma tirania impusesse as suas preferências, as suas vontades, etc., sobre a minoria. Vocês sabem, não é, que a solução encontrada por Madison e pelos companheiros com os quais ele compartilhou o pseudônimo de Públios é conhecida e é baseada fundamentalmente em escolhas institucionais. Né? A solução republicana para os males republicanos, na formulação de Madison, males esses resultantes, volto a insistir, da existência do inevitável espírito de facção, era, segundo eles, a representação política, a organização federativa, a distribuição de poderes e o compartilhamento da função legislativa entre o executivo e o legislativo, um judiciário autônomo e um único mecanismo que era um mecanismo mais de tipo sociológico, né? Um vasto território que na formulação dos federalistas era uma proxy de complexidade social, de multiplicidade de interesses e de multiplicidade de facções. O raciocínio os senhores conhecem, já que a facção é inevitável, é melhor ter muitas do que ter poucas, porque com isso eu diminuo a probabilidade de que uma delas se imponha majoritariamente, tiranicamente sobre as demais. Mas, tirando esta ideia, né, que seguramente também estava associada à ideia da defesa da construção de um Estado nacional de dimensões significativas, certo? Mas, tirando essa ideia de que um Estado de grandes dimensões podia ter um impacto positivo, não é, com relação à ameaça da tirania da maioria, todos os outros mecanismos são mecanismos institucionais. A construção toda está apoiada na ideia de que há desenhos institucionais que podem favorecer e desenhos institucionais que podem enfraquecer essa tendência inevitável ao conflito político em sociedades que são mais livres e ao perigo sempre presente de que, nesse contexto, uma maioria se imponha sobre a minoria. Nós sabemos qual era a justificativa de cada um desses mecanismos. A representação política seria uma espécie de filtro,
não é? E amortecedor da intensidade dos conflitos facciosos, na medida em que ela criaria, não é, um corpo de políticos profissionais que, de uma certa forma, filtravam, né, os impulsos, os interesses vindos, presentes e enraizados na sociedade. Então, a representação política é um mecanismo importante, né, e no contexto dos escritos federalistas, essa é uma defesa da democracia representativa por oposição à democracia direta. A organização federativa é o outro mecanismo importante, ou seja, a federação como um mecanismo de dispersão do poder, não é, ao instituir distintas esferas de governo, não é, constituídas de forma independente do ponto de vista da escolha eleitoral e, com frequência, pelo menos na decisão federativa, com âmbitos de atuação que não eram completamente superpostos, não é? Então, outro mecanismo importante. A partição de poderes, a distribuição de poderes e o compartimento à la Montesquieu, né? E o compartilhamento da função legislativa é outro mecanismo que é central na discussão dos federalistas, inclusive o poder de veto do executivo com relação às decisões legislativas. Todo mundo fala que o sistema de freios e contrapesos é um sistema de separação de poderes, é verdade, mas ele é também um sistema em que a atribuição legislativa está presente nos dois poderes, vamos dizer assim. Não é? E o judiciário autônomo é a pedra final dessa construção, porque é o mecanismo ao qual a minoria pode recorrer quando todos os outros recursos escapam, né? Todos os outros recursos de defesa já foram esgotados. Então, o amortecimento dos conflitos por meio da representação política, mecanismos de descentralização e difusão da capacidade decisória, de tal forma a impedir a concentração do poder, né? Um judiciário autônomo, capaz de julgar a constitucionalidade das leis e capaz de servir como instância de recurso à disposição da minoria. Essa é a construção que sai, não é, desse primeiro grande esforço de construção de um governo representativo, mas cujo foco central era a garantia da liberdade, não é, e a garantia da liberdade pensada como garantia da liberdade da minoria. Quase 60 anos depois, igualmente preocupado com instituições capazes de pôr freio à tirania do número, né, John Stuart Mill acrescentou um outro mecanismo ao conjunto delineado pelos pais fundadores. E esse mecanismo é o da representação proporcional. Eu acho que seria importante ouvir o Stuart Mill. Toda confiança que se deposita em constituições baseia-se na segurança que proporcionam de que os depositários do poder não só não a empreguem mal, mas não possam empregá-la mal. A democracia será a forma de governo idealmente melhor se não se lhe reforçar este lado fraco, se não se organizar por maneira tal que classe alguma, mesmo a mais numerosa, seja capaz de reduzir tudo, exceto a ela mesma a insignificância, orientando o curso da legislação e da administração pelo seu interesse exclusivo de classe. O problema consiste em encontrar um meio de impedir semelhante abuso sem o sacrifício das vantagens características do governo popular. Mais uma, por favor. Continua ele em outro pedaço do governo representativo. Ora, nada mais certo que a supressão virtual da minoria não seja consequência natural ou necessária da liberdade, que, longe de não ter qualquer ligação com a democracia, opõe-se diametralmente ao princípio desta,
a representação em proporção a números. Faz parte essencial da democracia a representação apropriada das minorias. Sem ela, não é possível democracia real, mas tão só falsa sombra. E a teoria do governo representativo é um livro que hoje a gente dá em curso de teoria na teoria política, nos cursos de ciência política, mas ele era um livro de combate, né? É um livro escrito para defender a proposta do Hare, que aparece na fórmula da representação proporcional, quando a gente aprende as fórmulas no curso de ciência política, que propunha o estabelecimento da representação proporcional na Inglaterra. Né? Nós todos sabemos, e não precisamos voltar a insistir nesse tema, nós todos sabemos qual era a minoria, que Públio e Stuart Mill tratavam tão zelosamente de proteger. Né? Era a minoria dos proprietários, nas circunstâncias em que o reconhecimento da igualdade política levaria mais dia ou menos dia ao sufrágio universal. Né? Essa é toda uma discussão que é anterior ao sufrágio universal, e a questão é como é que eu protejo os interesses minoritários dos proprietários o dia que todo mundo, proprietários e não proprietários, ganharem o direito de voto. E para vocês não acharem que eu estou deformando as ideias dos autores, nós vamos ver mais duas citações. A primeira é o capítulo 10 dos escritos federalistas, escrito pelo Madison, a proteção das aptidões humanas diferentes e desiguais, que está na origem dos direitos de propriedade e a primeira finalidade do governo. A seguinte é um pouco mais longa, é do Stuart Mill e está nos princípios de economia política, e acho que é a última citação que eu vou usar aqui, então vocês não se assustem. Diz ele, sobre os trabalhadores, pelo menos nos países mais avançados da Europa, pode-se afirmar com certeza que já não continuarão se submetendo ao sistema paternal e patriarcal de governo. Essa questão foi decidida quando foram ensinados a ler e se lhes deu acesso a jornais e panfletos políticos, quando pregadores dissidentes foram incentivados a ir para o meio deles e apelar às suas faculdades e sentimentos em oposição aos credos professados e aceitos por seus superiores, quando foram juntados em grande número para trabalhar sob o mesmo teto, quando estradas de ferro lhes permitiram deslocar-se de um local ao outro e mudar de patrão e empregador como mudavam de casaco, quando foram encorajados a buscar uma parcela no governo por meio da franquia eleitoral. Então, esse era o panorama, né, ao qual tanto os federalistas como Stuart Mill tentaram dar uma solução que compatibilizasse, de alguma forma, as prerrogativas e direitos da minoria com a participação ampla. Agora, quando se coloca a questão nesses termos, quando a intenção de proteger um grupo específico se transforma na intenção de proteger a minoria em geral, eu estou construindo uma outra coisa. Né? Eu estou construindo um sistema, tá certo, que efetivamente pode funcionar para proteger aquela ou outra minoria. Pouco importa, portanto, que a proteção da minoria específica dos proprietários fosse a motivação. A construção institucional resultante foi uma grande inovação humana, a meu juízo. Por sua universalidade, constituía um poderoso arranjo institucional de proteção de minorias, tornando possível o desabrochar dessa forma moderna de sistema político que é a democracia representativa. Né?
Na década dos 70 nós viemos, e até hoje nós vivemos, né, no âmbito dessa grande construção que não saiu dos livros, que saiu do debate político, que se construiu no calor dos conflitos. Não é? A década dos 70, do século XX, Aaron Liebhardt, né, num livro clássico que chama Patterns of Democracy, tem várias versões, as versões vão mudando um pouco, etc., mas que a primeira versão está traduzida como Democracias no Mundo Contemporâneo, e na segunda versão eu acho que está traduzida como Padrões de Democracia. Ele pensou o mesmo problema de um outro jeito, quer dizer, pensando as democracias existentes no mundo naquela época, que eram muito menos numerosas do que as que existem hoje. Ele diz, mas nem todos os sistemas democráticos são iguais do ponto de vista institucional. Não é? Eu posso pensar que, do ponto de vista dos arranjos institucionais, diz ele, eu tenho dois grandes modelos, um que ele chamou de democracia consociativa e outro que chamou de democracia majoritária. Quem lê o livro, não é, sabe que o Liebhardt tem uma aposta na democracia consociativa, uma preferência pela democracia consociativa, mas a despeito das preferências normativas do autor, que são bastante explícitas, os dois modelos têm uma pretensão de se basear numa espécie de generalização empírica. Ele disse, eu não vou fazer modelos, né, sobre o ideal democrático que eu gostaria de ter, eu vou tentar discernir, tentar construir dois modelos a partir dos sistemas tal qual eles existem, né, e do ponto de vista dos seus arranjos institucionais. Essas são as duas últimas transparências que eu vou mostrar. Vamos relembrar e rememorar primeiro o modelo consociativo. Pode passar. Não. Então, eu não fiz transparência, então vamos por aqui. Eles, o modelo consociativo, de forma mais profunda, mais explícita, etc., segue nessa tradição que vem dos federalistas, do Stuart Mill, etc., e se caracteriza, pela partilha do poder executivo em governos de coalizão. Não é? Ou seja, por fato de que não tem um governo de um único partido, o que implica num processo de negociação, num processo de composição política, etc. Ele implica, diz o Liebhardt também, a outra característica é uma divisão equilibrada do poder entre legislativo e executivo. Outra característica do sistema é que são sistemas baseados em sistema eleitoral proporcional e, por consequência, tendem a produzir sistemas multipartidários, né? Sistemas de muitos partidos, obviamente, representação proporcional, sistemas multipartidários, inevitavelmente dão um governo de coalizão, certo? Porque dificilmente, em sistemas multipartidários, você tem um partido que consiga fazer uma maioria clara e, portanto, construir um governo partidário. Do ponto de vista do sistema eleitoral partidário, da formação do governo, o que tem é fragmentação e coalizão. Não é? As outras características são características que vêm da estrutura federativa. Então, a estrutura federativa, bicameralismo, existência de constituições rígidas e a existência de revisão constitucional. Né? Ou seja, da possibilidade de quem perde o jogo no sistema político poder, né, na medida que se sentir afetado ou prejudicado nos seus direitos, possa apelar para o judiciário. Né? De alguma forma, como vocês veem, aqui eu tenho uma mistura, né, a partir